Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse vídeo e hoje eu vou compartilhar com você o que é constelação familiar e como ela funciona. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre constelação familiar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mayara Castelã, eu sou mentora sistêmica de relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, eu digo que eu sou mentora do coração e também sou facilitadora em constelação familiar. Se você está aí começando nesse mundo da constelação familiar, se você tem dúvida, tem curiosidade de saber mais sobre constelação, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar de uma maneira simples e prática que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer o que é constelação familiar dessa forma que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes de eu começar falando o que é constelação familiar, de onde né, ela veio, eu quero compartilhar com vocês o que não é constelação familiar. Porque eu sei que pelo próprio termo, pelo próprio nome, constelação, muita gente confunde o que é constelação, tá? Então, o que não é constelação? Gente, constelação familiar não é astrologia, apesar da palavra ser constelação, eu vou explicar inclusive que foi traduzido para o português com esse nome, mas constelação não é astrologia. A constelação não tem nada a ver com religião, tá? A constelação, ela na realidade tem pessoas que falam que ela é uma técnica, ela é uma terapia. Para mim, ela é mais do que simplesmente uma técnica ou uma ferramenta terapêutica. Para mim, a constelação familiar é uma filosofia de vida, é uma consciência, tá? Eu digo que é uma consciência sistêmica. Por quê? Inclusive, a gente é muito mais conhecido como constelação familiar, mas o nome correto é constelação sistêmica familiar. Sistêmica vem de sistemas, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, né? Tá tudo certo, ninguém nunca mais vai confundir, vai achar que é astrologia, vai achar que é qualquer coisa de misticismo, não tem nada a ver com isso, com religião, com nada, tá? Independente da religião que você tiver, ela é uma abordagem terapêutica, uma terapia super breve que algumas pessoas falam, tá? E aonde que surgiu a constelação? A constelação familiar, gente, ela surgiu na Alemanha, né? O criador da constelação é um alemão, um psicoterapeuta chamado Bert Hellinger. Ele faleceu em 2019, mas durante mais de 40 anos ele se dedicou, né, aos estudos, enfim, ao desenvolvimento da criação dessa filosofia, dessa terapia, dessa abordagem sistêmica, tá, gente? E lá, né, lá na Alemanha, como eu falei, o nome lá não é constelação. Lá é um nome bem grandão, que inclusive eu não sei nem falar aqui, mas traduzindo para o português, seria algo como colocação familiar ou organização familiar ou recolocação familiar. E quando foi traduzido para o português ficou como constelação familiar ou constelação sistêmica familiar, tá? Então aí só para você saber, inclusive, né, dessa origem aí da palavra. E por que para o português foi traduzido como constelação? Como eu falei para vocês, a palavra constelação, se você olhar para a constelação das estrelas, o que você vê, né? Numa constelação, cada estrela, você olha para o céu, cada estrela tem o seu lugar e nenhuma estrela ocupa o lugar da outra. Ou seja, existe uma ordem, né? Existe uma organização, como eu falei lá no alemão, organização familiar, ou melhor, a reorganização. A gente fala que inclusive é uma recolocação que você faz na tua própria vida, né, dentro do teu sistema. Mas a gente está falando de ordem, tá? Poderia ser até inclusive uma reprogramação, porque reprogramar, quando a gente fala de reprogramar, é organizar de certa forma. Então, quando você olha para as estrelas, para a constelação das estrelas, existe uma ordem. Cada estrela tem o seu lugar e elas não se mexem, certo? Elas ficam lá paradinhas, cada uma tem o seu lugar. E assim deveria ser dentro do sistema, dos sistemas familiares. E não só familiares, a constelação, como eu disse, ela é sistêmica porque ela também tem duas vertentes, né? Tem a constelação organizacional, que a gente fala, sistêmica organizacional ou empresarial, que fala da ordem dentro das organizações, e a constelação sistêmica familiar, tá? Mas a gente sempre vai estar falando de sistemas. E dentro de um sistema, se for para parar para analisar, né? E eu gosto de explicar dessa maneira porque eu acho que é muito simples de entender. Tudo no universo são sistemas, sistemas menores dentro de sistemas maiores, assim como a constelação das estrelas. Desde o íntimo, né? Desde o íntimo da matéria, lá nos nossos átomos, já desde o átomo existe, o átomo é um sistema, certo? Que é composto por prótons, nêutrons, elétrons. Daí tem as células.
é um sistema, as moléculas, os nossos órgãos, o nosso corpo é um sistema, certo? Concorda? O nosso próprio corpo físico, ele tem sistemas respiratório, circulatório, enfim, vários sistemas. Eu não sou aqui, né, não sou médico, não entendo. Eu sei que nós temos vários sistemas funcionando no nosso corpo. Você concorda que nós somos um sistema, não só físico, né, um corpo, mas nós temos corpo, mente, espírito, ou um corpo físico, mental, emocional, espiritual, ou seja, são sistemas. Aí a gente vai aumentando, né? A gente nasce dentro de um sistema familiar, a gente está dentro de um outro sistema coletivo, sabe? No teu trabalho é um sistema, o nosso planeta está dentro de um sistema solar, o nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, né? Então, você vai vendo que são sistemas menores sendo compostos por sistemas maiores, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Para que você tenha uma compreensão, e por isso que eu falei que constelação, para mim, é uma filosofia de vida, é a maneira como eu vejo a vida, uma nova visão de mundo sistêmica, uma consciência. Essa é a consciência sistêmica, tá? A gente está falando de uma consciência, do novo paradigma em que tudo está interligado, porque tudo é sistema. É um sistema dentro de outro sistema, dentro de outro sistema, e os sistemas, eles interagem entre si. E o que acontece quando existem desequilíbrios, problemas, conflitos? É porque dentro desse sistema algo está em desordem, tá? Algo está em desordem. E por isso que no alemão vem da palavra organização ou reorganização familiar, porque na verdade é isso que a gente faz. A gente coloca em ordem o amor, né? Aí o que a gente coloca em ordem? O amor, gente. O amor dentro do sistema familiar ou dentro de quando a gente está falando das famílias, né? Porque na verdade todo mundo tem família, né, gente? Mesmo quando a gente trabalha com a constelação organizacional, empresarial, na verdade a gente vê que as dinâmicas da empresa, o que está por trás oculto são as dinâmicas familiares daqueles sócios, daqueles funcionários, daqueles empregados, enfim. Então, o que a constelação familiar ela faz, o que é a constelação, ela realmente faz isso, ela coloca em ordem a sua vida, aquilo que está em desordem, tá? Ela coloca em ordem o amor. E Bert Hellinger, o criador das constelações, ele criou, não foi do zero a constelação familiar, né? A constelação familiar, ela é a união de diversas abordagens terapêuticas, várias abordagens, esculturas familiares de Virginia Satir, observação do próprio Bert Hellinger na África, né, dessa parte da ancestralidade, a própria PNL, programação neurolinguística, enfim, foi uma união, tá, de várias abordagens terapêuticas. E aí ele criou, a partir do método de observação, do fenômeno, né, que acontece na constelação, ele foi identificando as 3 ordens do amor. Por isso que se chama 3 ordens do amor, ou a gente chama de leis sistêmicas, leis do amor ou ordens do amor, tá? Que ele identificou justamente porque ele foi percebendo que quando havia um problema, um conflito, um desequilíbrio na vida da pessoa, ele foi identificando que tinha o amor estava em desordem, e aí ele identificou 3 ordens, tá? Hoje, o objetivo aqui desse vídeo não é me aprofundar nas 3 ordens, como eu falei, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre constelação. Eu já tenho outros vídeos, que na verdade não são vídeos, são palestras, são aulas mais longas aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo mais completo para você, em que eu aprofundo assim ainda mais, eu vou falar um pouco mais das leis, tá? Então o objetivo hoje é falar o que é a constelação, como ela funciona. Mas não tem como dizer o que é sem falar das 3 leis sistêmicas ou as 3 ordens do amor, porque é o pilar das constelações familiares. Nós temos um corpo físico, certo? E quando, para pensar no teu próprio corpo, né? É um sistema, como eu falei. Quando você tem um problema, tá? Na constelação a gente chama de sintoma, tá? Um sintoma. Por que sintoma? Porque o sintoma, ele não é a causa. No nosso corpo, por exemplo, uma dor de cabeça é um sintoma, uma febre é um sintoma. A gente fala, qualquer problema na constelação familiar, a gente chama de sintoma, tá? Por quê? Porque o sintoma, gente, imagina uma dor de cabeça, tá? O sintoma, inclusive esses dias atrás, minha voz não tá muito boa ainda, tive uma gripinha aí, tive bastante dor de cabeça. Mas eu sei que a dor de cabeça é o sintoma. O sintoma, ele é o quê? Ele tá lá, ó. O sintoma, ele tá ali pulsando, ele tá querendo mostrar para você que dentro de um sistema, ou seja, do nosso corpo, do teu corpo,
algo não está legal, algo está em desordem, está em desequilíbrio. Não está, quando a gente fala de corpo, né, a gente fala de homeostase. Ou, eu tive febre também, né? Ou quando você tem uma febre. A febre é um sintoma. Ela quer mostrar, ela tá ali, ó, gritando para que é um alerta, né? É um sintoma de alerta de que tem algo em desordem. Então, na constelação é a mesma coisa, ou seja, quer dizer, na sua vida é a mesma coisa. Quando você tem um problema de relacionamento amoroso, familiar, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, problema financeiro, na tua profissão, sabe, saúde, seja o que for, de vício, obesidade, depressão, qualquer problema, qualquer coisa. A gente sempre fala que o problema não é o problema, isso é um sintoma, tá? Isso só está querendo mostrar que tem algo mais profundo, algo que está oculto, que está em desordem, como no corpo. Então, e o que a constelação ela faz, tá? Como é que ela funciona? A constelação é como se fosse, como eu estou dando esse exemplo do teu corpo, imagine que você está com uma febre ou uma dor de cabeça muito insistente, e você não descobre o que é. Não é gripe, não é nada, e você vai lá, a gente sabe que hoje em dia tem aqueles aparelhos de ressonância, né? Então, você vai lá e você vai fazer uma ressonância no teu corpo, porque você não enxerga, porque tem algo oculto que precisa ser visto. Né? Vamos supor que você está com uma dor de cabeça insistente. Então, a constelação, ela meio que faz isso, tá? Ela vai fazer uma ressonância no teu campo, e aí a gente também, na constelação a gente fala que são, o que a gente acessa? Como é que a gente acessa, tá? O que está oculto? Através do teu campo morfogenético familiar. Como eu falei, eu tenho aulas que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Eu não vou aprofundar aqui porque senão vai ficar muito grande. Mas é um campo de informação, tá, gente? Como eu falei, tudo são sistemas, certo? E onde a gente tem sistemas, tem campos de informação desses sistemas. Campos de comportamento que mostram que, né, como aquele sistema deve se comportar. Um campo de informação. E na nossa família tem os campos morfogenéticos familiares. Quem estuda os campos morfogenéticos é um cientista chamado Rupert Sheldrake. Por isso que, inclusive, a gente fala que a constelação familiar, ela tem um embasamento científico. Tem gente que fala, porque não tem nada a ver, porque isso daí é misticismo ou é pseudociência. Não, gente, ela é embasada de modo científico nos campos morfogenéticos familiares, e também a constelação familiar ela tem uma base em física quântica, que é o próprio emaranhamento quântico, tá? Ou o princípio do emaranhamento quântico, ou correlação quântica, e também o princípio da não localidade. Como eu falei, não tem como eu aprofundar nesse vídeo, mas eu vou fazer outros vídeos e eu vou deixar aqui uma aula mais completa sobre isso, tá? Mas voltando aqui, a constelação então ela faz essa ressonância nesse campo, tá? Como se a ressonância, né, magnética faz uma ressonância no teu corpo, e aí ela vai mostrar. Então a constelação ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar aquilo que está oculto, tá? E que está causando. Então a constelação ela vai mostrar a causa, a origem desse problema, desse sintoma que está se manifestando na sua vida. E não só isso, porque, por exemplo, você faz uma ressonância no teu corpo e a pessoa descobre lá que ela está com algum problema em algum órgão, por exemplo. Mas a constelação ela não só aponta para a origem, como ela também, o campo se movimenta, enfim, aí tem toda, né, o constelador que é formado nisso, eu como consteladora, a gente aprende a identificar, a gente acessa o campo, tem que ter sensibilidade para isso. Enfim, é um trabalho muito profundo, não é para qualquer pessoa fazer. E você identificar isso, aonde está a desordem, e não só identificar, como o próprio campo, e aí a gente vai até onde o campo da pessoa, o teu sistema familiar, as informações do teu campo permite que a gente vá. E aí a própria constelação, ela traz um caminho de solução. Então a gente sempre fala que a constelação é um caminho para o mais vida, mais saúde e mais amor. Ela faz uma reorganização daquilo que está em desordem, ela identifica o que está em desordem, porque ela vai trazer à luz, eu digo sempre isso, a constelação ela vai trazer à luz aquilo que está oculto por trás desse teu problema que você está vivenciando. Às vezes é um problema no relacionamento, uma separação, um problema com o filho, como eu falei, qualquer problema. Outra coisa, as pessoas perguntam, né? O que pode ser constelado? Qualquer tema, porque a gente vai colocar esse tema, pode ser sentimento, por exemplo, as pessoas
Eu constelo, às vezes, a insegurança. Por exemplo, insegurança no quê, Mayara? Eu tenho insegurança para várias coisas. Eu tenho mentorados que já constelam a insegurança para o trabalho, insegurança para dirigir carro. Enfim, ela percebe que a insegurança está presente em várias áreas da vida dela, ou raiva, ou medo, sabe? Sentimento de solidão, enfim. Você coloca um tema. Então, qualquer coisa pode ser constelada. E ela faz isso, ela vai fazer como se fosse uma ressonância no teu campo, né? E vai mostrar aquilo que está oculto e vai apontar para um caminho de solução, uma direção, através daí, claro, né? Nós temos toda a abordagem sistêmica, a técnica mesmo, né? Que é feita, é utilizado frases de solução, que a gente diz, de liberação, frases de PNL, enfim, tudo coisas que o constelador ele acessa ali naquele momento e a gente vai até onde o teu campo permite. Mas é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, o que é a constelação, tá? A constelação é isso, como ela funciona dessa maneira. A constelação familiar, ela pode ser feita em grupo, ela pode ser feita de forma individual, ela pode ser feita presencial, ela pode ser feita online. Como funciona realmente o procedimento, eu vou também falar num outro vídeo, tá? O constelado ele vai colocar um tema para ser constelado e ele vai escolher representantes. Quando ele estiver sozinho, individual, ou vão ser bonecos, ou através de plataforma online, como é a forma que eu constelo, né? Tem uma plataforma online que tem os bonequinhos, representantes que a gente vai colocando e formando esse campo. Ou quando em grupo também pode ser online ou presencial, outras pessoas vão representar coisas, sentimentos ou pessoas daquela pessoa que está sendo constelada, tá? Mas eu aprofundo isso mais num outro vídeo. Então, enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, com esses exemplos que eu estou trazendo. Quero que fique para você gravado que a constelação ela é muito mais do que uma técnica, que uma ferramenta, ela é uma consciência que você deve levar para a tua vida, em que você passe a ver que está tudo conectado, que nada pode ser excluído. Essa é a maior... Para mim, um dos maiores ensinamentos da constelação é a integração, que é a inclusão, ou seja, nada pode ser excluído, é o não julgamento, porque quando eu julgo alguém, eu já estou excluindo, porque o julgamento, você pode não concordar com o comportamento, né? Mas o teu mundo interno, você compreende, a gente fala muito na constelação, tem várias frases, né? Eu vejo você... tomar o pai, tomar a mãe. Eu vou falar ou fazer outros vídeos falando sobre isso. O que significa tomar o pai, tomar a mãe, né? Para que essa ordem sistêmica ela esteja garantida para que a tua vida flua, tá? Enfim, gente. Então, ó, gratidão. Por hoje era isso que eu queria trazer para vocês de uma forma simples, com exemplos para vocês. Se você tiver alguma dúvida, aproveita aí, inclusive, né, se você gostou desse vídeo, gostou dos exemplos, curta aqui esse vídeo já, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, para que você receba, ativa o sininho também, né, para que você receba os próximos vídeos. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer numa série de vídeos de constelação. Se você gostou do vídeo também, e tem alguma dúvida, deixa aqui teu comentário, seja com dúvida, ou seja, o que fez mais sentido para você. Eu tenho certeza que deve ter dúvidas, porque, enfim, trouxe hoje aqui de uma maneira super rápida. Inclusive, se você tem realmente uma dúvida, algo talvez que eu falei, expliquei, não ficou tão claro também, porque às vezes também acontece, né, pra gente que entende, às vezes a gente acha que tá explicando de uma forma clara, e às vezes pode não estar. Se tem algo que não ficou claro para você, deixa aqui no comentário, porque isso também vai me ajudar a fazer outros vídeos, esclarecer de uma maneira ainda melhor, tá? Se você tiver dúvidas a respeito da constelação familiar. Então, gente, ó, gratidão do fundo do coração, né? Deixa aqui o teu like, se inscreve no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Esse é o primeiro vídeo dessa série e eu conto com você, tá bom? Um beijão, gratidão. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.